1,58 m de altura me impedem de alcançar lugares mais altos, como a última prateleira dessa estante, por exemplo. Mas se eu realmente precisar de um livro lá de cima, basta fazer uma pequena adaptação. Mais que um limitador, a minha estatura é uma das minhas características e não me torna menos ou mais capaz do que qualquer outra pessoa. Assim como eu sou baixinha, tem gente que é alta demais. Uns são obesos e outros magros demais. E em qualquer momento da vida, essas características vão requerer improvisos, adaptações. É o mesmo que acontece com o deficiente. Seja qual for a deficiência, ela deve ser encarada apenas como uma das características do indivíduo, e não como algo que o limite de fazer certas coisas, e que em alguns casos bastam apenas alguns ajustes para que a pessoa consiga fazer o que deseja. Estudar, por exemplo. A professora percebe qual que é o ritmo do Rafael. E aí é trabalhado naquele ritmo. Ele vai andando com a sala no mesmo conteúdo. Então o conteúdo, ele está vendo a mesma coisa que as outras crianças veem. Só que é respeitado o ritmo dele, a capacidade dele. Então, o professor aprendeu que se estão fazendo contas de somar de 50 mais 80, para o Rafael o importante é saber o conceito, o que é somar. Então, para ele, você não precisa dar conta tão alta. Você pode começar com contas baixas, começando com 7 mais 2. Então, é esse ritmo, aí fazendo ele entender os conceitos e ele vai se desenvolvendo. A professora Vanisa Guidotti, do Colégio Pio XII, sabe bem como funciona esse processo de adaptação às necessidades específicas de cada aluno. Com 25 anos de experiência, ela sempre teve alunos com algum tipo de deficiência nas salas em que lecionou. Este ano, por exemplo, tem uma criança com autismo entre seus alunos. Eu vejo que cada aluno que vem numa inclusão é um desafio diferente, porque o que eu preciso no primeiro momento é entender essa criança. Esse autista, por exemplo, eu tenho que criar um vínculo, eu tenho que criar canais de comunicação, e com ele certamente é diferente do que uma outra criança, mesmo se for um outro autista. Então, o grande desafio que eu acho, nesse caso do autismo, é criar esse vínculo afetivo. E cada caso é um caso. Se for um cadeirante é um outro desafio. Se for uma criança surda é um outro desafio. É só uma questão de um olhar diferente, né, dos professores começarem assim a ver o ensino, que tem várias formas de ensinar, várias formas de falar a mesma coisa, né? Então você acaba com a questão de você ver o aluno especial, o professor mesmo, ele começa a ver uma questão assim, olhar para os outros alunos e ver que cada um aprende de um jeito, cada um tem um ritmo. Permitir que todos os alunos tenham acesso às mesmas oportunidades de ensino requer respeito às diferenças e às especificidades de cada um. Mas não basta apenas colocar alunos com necessidades específicas diferentes das usuais nas salas regulares de ensino. O processo de inclusão de crianças com deficiência nas salas regulares fica bastante facilitado quando as decisões de como lidar com as diferenças são tomadas em equipe. No Pio XII, os professores contam com o apoio de uma pedagoga especializada em educação especial. Nosso trabalho aqui é um trabalho de apoio pedagógico às professoras, com orientações de como melhorar um trabalho com essas crianças que estão incluídas, o apoio pedagógico com as próprias crianças, individualmente ou em sala. Você tem que procurar algumas atividades que mais ou menos se adaptem àquelas que já estão sendo usadas. Então sem matemática, você tem que usar diferentes maneiras de chegar ao mesmo resultado, falar de maneira diferente com o aluno, talvez voltar a ensinar mais no concreto e não tanto no abstrato. O caminho que leva à inclusão efetiva da pessoa com deficiência na educação
não pode ser percorrida apenas pelos alunos e pela família. Nesse percurso, a companhia da família é primordial. É todo um conjunto. Não adianta você querer pegar o seu filho especial e pôr na escola e achar que ela vai dar conta de tudo. Ela não vai. Então tem que ser um conjunto, né? Os profissionais que cercam o seu filho também tem que estar junto com esse esquema da escola. E aí todo mundo no dia a dia, assim, é trabalho de formiguinha, é diário. Então todo dia tem desafio e todo dia todo mundo aprende uma coisa nova. É fundamental ter uma parceria de fato no atendimento dessas crianças, porque como elas demandam um outro tipo de trabalho além daquele que a escola oferece, ou seja, não basta ter o atendimento mais individualizado, atividades diferenciadas, cuidar do aspecto social, tentar evoluir no aspecto pedagógico, se ao mesmo tempo ela não é atendida fora do horário regular da escola, nas necessidades que aquela criança tem, seja elas quais forem, se é com terapia ocupacional, se é na fono, se é na psicologia, não importa qual é a área, mas é necessário essa área de atendimento e essa é uma das nossas maiores dificuldades. Não são raros os casos em que a família não se envolve no processo de inclusão. E muitas vezes isso acontece simplesmente porque a família não aceita a condição do filho. Não aceitar a deficiência significa que a família queira que o filho seja tratado exatamente igual aos demais alunos. Mas nem sempre isso é a melhor solução. Foi o que aconteceu com a pedagoga Fabiana, que nasceu surda. Para seus pais, a melhor maneira de incluí-la na sociedade seria fazer com que agisse da maneira mais próxima possível daquilo que acreditavam ser normal. Por conta disso, Fabiana foi incentivada a aprender a falar para, desse modo, frequentar as salas regulares de ensino junto com alunos ouvintes. A experiência mostra que eu me desenvolvi muito melhor com a Libras. Me ajudou muito, porque para mim, estudei desde pequena em escola especial, só oralizado, mas não desenvolvia nada. Era muito difícil fazer, eu me esforçava, fazia fono, mas era muito cansativo e eu não conseguia chegar ao mesmo nível, não dava, eu não conseguia me igualar, não dava. Eu tinha vontade de aprender a falar, mas eu não conseguia, para mim era muito difícil. Quando eu mudei para Campinas, percebeu que na escola especial tinha Libras. Eu não conhecia Libras. Eu até assustei, perguntei o que era, fiquei curiosa. Começaram a me ensinar Libras e eu percebi que eu consegui me igualar, eu consegui desenvolver. E foi muito rápido. Por isso, Libras me ajudou muito a me desenvolver. Oralismo é muito difícil. Para explicar, não dá para significar. Surdo, como? Verdade, é uma pessoa surda, não dá. Como que vai entender? Não dá para ver o som. Se a família não aceita a língua de sinais, ela vai levá-lo para a oralização, para a oralidade. E ele vai ser tratado, vai ser feito todo o trabalho para que ele seja oralizado. Quando ele já tem uma certa idade, 15, 16 anos, ele já começa a optar entre ficar no oralismo ou começar a se envolver com a língua de sinais, conhecer e assumir a língua de sinais como a sua primeira língua. Mas isso é uma opção do aluno. No caso de Fabiana, escolher aprender Libras foi a melhor opção para o seu desenvolvimento educacional, o que possibilitou que ela realizasse o sonho de infância, fazer pedagogia. Já formada, a pedagoga agora enfrenta os desafios da educação inclusiva de um ângulo diferente. Passei um concurso em Sumaré. Eu trabalho com as crianças ouvintes, idade 3, 4 anos mais ou menos. Difícil a comunicação, muito difícil. Tem outro profissional também, outro auxiliar em sala, auxiliar de sala, que me ajuda junto com as crianças. A professora chama e todas vão junto. E comigo não dá, porque como eu vou chamar as crianças para que elas me acompanhem? É muito difícil. Os desafios da educação inclusiva não acabam no ciclo básico de ensino. É o que você confere no próximo bloco. O assunto é Volta Já.